Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Rossi, eu sou formado em Relações Internacionais pela Universidade de Coimbra. Atualmente eu faço mestrado em Segurança Internacional e Assuntos Estrangeiros entre Sciences Po Paris e a London School of Economics. E hoje eu vim falar de um assunto que pode gerar muita inquietude e muitas dúvidas em muitas pessoas que têm interesse de estudar fora, mas não sabem muitas vezes se isso pode ou não acabar trazendo outras barreiras dependendo dos planos de vida que a gente acabar tendo no futuro. Então é o seguinte, eu vim aqui tranquilizar todo mundo que quer saber um pouco a respeito sobre a revalidação de diploma estrangeiro aqui no Brasil. Então, como acontece esse processo, como ele é feito, o que você precisa fazer, quais são os documentos, e eu já posso falar que eu fiz a minha revalidação do diploma de Portugal. Deu tudo certo e hoje eu tenho um diploma que é válido aqui no Brasil. Em primeiro lugar, quando você terminar a sua graduação no exterior, você precisa juntar alguns documentos que eles são usados para que você dê entrada no processo de revalidação. No meu caso, eu fiz a revalidação pela USP diretamente, porque a USP ela tem um processo próprio de revalidação de diplomas. Algumas universidades têm o seu processo, enquanto outras várias universidades estão dentro de um portal que é o portal Carolina Bore. O que eu posso falar a respeito do processo da USP é o seguinte: ele foi baseado principalmente em 3 documentos base para fazer essa revalidação. Em primeiro lugar foi o meu diploma, depois foi o histórico escolar com todas as matérias e as notas que eu obtive durante a minha graduação. E o terceiro documento foi um documento em que constava a carga horária dessas matérias e o conteúdo específico de cada uma dessas matérias. Então, a base foram esses 3 documentos. Às vezes, no seu caso, podem ser documentos separados para a carga horária e para os conteúdos programáticos, então são 4. Todos esses documentos, eles precisam estar apostilados com a apostila de Haia, que é uma autenticação, uma validação internacional desse documento. E além disso, qualquer outro documento que você considere relevante pode ser adicionado no seu dossiê para você fazer esse processo. O que acontece é o seguinte: às vezes você pode ter que adicionar um TCC, mas eu fiz a minha revalidação sem TCC e deu tudo certo, não tive problema nenhum com isso. Com relação ao meu processo a tempo, quando eu dei entrada e esses detalhes mais burocráticos, a USP só aceita a revalidação de diploma de graduação nos meses de agosto e nos meses de fevereiro. São só nesses 2 meses que você pode dar entrada no processo. E demorou, no meu caso, mais ou menos uns 10 meses por aí. Você tem que pegar um ano, basicamente, para considerar que vai ser o ano da sua revalidação de diploma. Porque pode ser um processo um pouco demorado, já que vão analisar todos os documentos e todos os detalhes envolvidos. Para além disso, a revalidação tem custo, então você tem que se informar quais são os custos que a universidade cobra para fazer esse processo. Às vezes não é tão barato e você vai precisar se organizar para conseguir fazer isso. Mas com um pouco de organização acaba dando tudo certo no final. No meu caso, não me pediram para fazer nenhuma prova, não me pediram para fazer nenhuma matéria a mais, nem me pediram para fazer nenhum TCC. Eu só esperei a análise dos meus documentos e no final deu tudo certo, não tive problema nenhum com isso. Meus documentos, eles estavam todos em português, porque eu estudei em Portugal. Tinha algumas matérias que eu tinha feito no intercâmbio e as descrições estavam em inglês, só que a USP, ela aceitava, sem necessidade de tradução, qualquer documento que fosse em português, inglês, francês e espanhol. Não precisava de tradução desses documentos nessas línguas. A revalidação de diploma, ela pode ser muito interessante para quem tem interesse em continuar os estudos no Brasil. Por exemplo, você fez a sua graduação no exterior e quer fazer um mestrado no Brasil, ou fez um mestrado no exterior e quer fazer um doutorado. A revalidação de diploma pode ser necessária, e se você quiser prestar concursos públicos aqui no Brasil que cobram ensino superior completo, você também precisa fazer a revalidação de diploma. É uma coisa que você precisa analisar muito bem se te interessa ou não e se vai ser conveniente ou não.
Para finalizar, eu diria que o segredo é o seguinte, é tentar encontrar algum local que tenha um curso semelhante ao que você fez no exterior, na questão de grade curricular e conteúdos, com bastante semelhanças. Por exemplo, Relações Internacionais em Coimbra e Relações Internacionais na USP tem muitas convergências. Por isso que eu acabei escolhendo fazer lá pela Universidade de São Paulo. Além disso, a outra coisa que eu diria é o seguinte: se organize bem e preste atenção nos documentos que são pedidos pela sua universidade, pela universidade que você quer fazer a sua revalidação. A maioria das universidades tem editais, tem documentos oficiais em que consta a lista de tudo que você precisa apresentar, em que formato, se precisa ou não de apostila. Então, junte todas essas informações e comece a fazer esse seu dossiê de documentos para poder dar entrada no seu processo. Eu acho que foi algo que valeu muito a pena ter feito, me abriu muito mais portas agora, eu posso fazer muitas outras coisas que só com um documento não revalidado talvez eu tivesse alguma dificuldade. E como última dica que eu daria aí como uma questão de estratégia é o seguinte: quando você vai pegar todos esses documentos necessários, a minha sugestão seria fazer 2 vias de cada um. Porque assim você tem uma sobra, você tem uma segurança, e o processo de revalidação ele pode ser feito por procuração. Então quem fez o meu processo, na verdade, aqui no Brasil, foi meu pai com uma procuração minha. Então, ele tinha uma das cópias dos meus documentos e eu estava com todas as outras cópias. Então, duas vias de cada documento eu acho que acaba trazendo uma segurança muito boa.